Iniciando o trabalho, sistema de memória. As memórias principais é a memória cache, memória RAM e memória ROM. A memória cache é uma parte do processador da CPU de computadores e dispositivos móveis. Ele atua como uma memória temporária para que o chipset recupere rapidamente os dados, sem a necessidade de uma busca direta na memória principal, RAM. Das três memórias, a mais rápida é a memória cache. Por exemplo, se você iniciar um aplicativo, ele vai demorar mais tempo do que se você fechar e iniciar ele de novo. Ele vai abrir bem mais rápido. Isso é feito por conta da memória cache. A memória RAM. Esse componente é responsável por dar mais agilidade e velocidade no funcionamento geral do sistema. Sem a memória RAM, tarefas como abrir programas e editar arquivos demorariam muito para serem realizadas. Quando a tarefa é concluída, os arquivos são movidos da memória RAM para serem mantidos no HD ou no SSD. A memória ROM armazena firmwares ou pequenos softwares que funcionam apenas em um hardware específico. A BIOS do computador, por exemplo, é uma memória ROM, pois ela é responsável por carregar as configurações básicas antes de iniciar o sistema operacional. As memórias secundárias é o HD, o SSD, o CD e a fita DAT e o pendrive. Primeiro eu vou começar pelo HD. O HD tem a finalidade de armazenar localmente os arquivos, programas, jogos e outros tipos de conteúdo. O SSD é um componente que armazena dados em computadores e consoles de videogame. A diferença do HD para SSD por exemplo, um HD é um dispositivo de armazenamento tradicional, que usa pratos giratórios mecânicos e um cabeçote móvel de leitura para acessar dados. Já o SSD são unidades mais recentes e rápidas que armazenam dados em chips de memória. CD é a mídia mais versátil e pode ser usada para guardar gravações de áudio, vídeo e outros arquivos. A fita DAT é um tipo magnético que usa um esquema chamado varredura para gravar os dados. Já o pendrive ele armazena dados sem precisar de energia nenhuma. É chamado também de flash. Obrigado por assistir. Essa foi minha apresentação.